queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 63. Eu sou a professora Flaviane e, como sempre peço para vocês, não deixem de ter em mãos os materiais. Eles são importantes, né, porque fazem parte da nossa aula, assim como os materiais que vocês têm em sala de aula, né, na aula presencial. Aqui é importante também, porque a partir das anotações vocês podem responder as atividades e fazem um exercício também de fixar o conteúdo. Então não deixem de ter em mãos os materiais aqui propostos para vocês. Hoje nós vamos continuar conversando sobre as unidades de conservação a nível federal, né, dentro do Brasil, e o nosso objetivo é reconhecer essas unidades de conservação que existem aqui no Brasil. Então lembrando que na aula passada a gente já viu algumas, né, dentro de uma das categorias que a gente tem, e hoje a gente vai continuar então, né, na unidade de uso sustentável, né? Na aula anterior a gente viu uma categoria que não permite então essa exploração comercial maior, né? Mais são as visitações, essa questão da beleza cênica, e hoje a gente vai ver de uso sustentável, tá? Então a primeira delas é a área de proteção ambiental. São áreas, então, dotadas de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida da população que vive ali, vive no entorno, né? Geralmente é uma área mais extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo da ocupação humana. Então, a partir da gente tem ali aquela região, aquele ponto, então a partir dali pode ser ocupada, né? A partir dali já não pode, então para ordenar nessa ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais que ali existem. É constituída por terras públicas e privadas, então pode ser, né, tanto público, né, gerenciado pelo poder público, quanto pelo poder privado. Exemplos então, a gente tem o Triunfo do Xingu, Tietê e Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, então, é uma ilha, né, que é toda ela, então, uma área de proteção ambiental que é gerida, então, pelo poder público do Brasil. Depois a gente tem área de relevante interesse econômico. Tem o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Já é uma área, né, diferente, então, da área de proteção ambiental, a APP. Essa área de relevante interesse aqui, ela tem uma extensão menor, né, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características naturais singulares, então que a gente consegue encontrar somente naquele local. Pode ser constituída também por terras públicas ou privadas. Por exemplo, a Mata de Santa Genebra, ó, aqui na imagem, ó, vocês conseguem ver que é uma área, né, um pouco menor aqui, ó, que tem esse interesse ecológico, ó. Essa mata aqui, ó, aqui próximo a gente já tem uma cidade, já tem ocupação humana, mas nesse local aqui a gente tem ela preservada. A Granja do Ipê e Águas de São João são exemplos, então, de áreas de relevante interesse ecológico. Depois a gente tem as florestas nacionais, né? Lembrem que algumas aulas passadas ali que a gente estava vendo sobre isso, né, o primeiro Código Florestal a gente tinha as florestas nacionais, lembram? Então elas continuam existindo, ó. É uma área com cobertura florestal, onde a gente tem o predomínio de florestas nativas. Então o objetivo, né, é o uso sustentável e diversificado dos recursos que essas florestas elas podem oferecer, além, né, de serem áreas de pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que habitam desde a criação. Então, quando é criada essa floresta nacional e ali a gente tem ocupação humana, né, no caso essas populações tradicionais que viviam ali desde a criação, então elas podem continuar ali, podem continuar trabalhando, né, no caso explorando a terra, mas sempre de maneira a conservar o local, de maneira a preservar, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Floresta Estadual do Amapá, né, e Ipanema, em São Paulo. Depois a gente tem reserva extrativista. É uma área natural, utilizada pelas populações tradicionais, né,
que tem como atividade econômica o extrativismo, ou então agricultura, né, criação de animais de pequeno porte. Então, não é aquela agricultura extensiva que demanda um maior espaço, um maior local, né, é realmente pequeno ali para assegurar a manutenção daquela comunidade que vive e o excedente poder ser comercializado também. A gente permite também a visitação pública e a pesquisa científica. Por exemplo, a gente tem Castanheira, Chico Mendes e o Rio Xingu no Pará, que é aqui a imagem, ó, por exemplo, extraindo aqui a borracha, então uma área extrativista. Depois a gente tem a reserva de fauna. Então a gente vai ter populações de animais, né, espécies nativas, terrestres ou aquíferas. Então a gente tem a questão da vida, né, preservação da vida animal. E são adequadas para estudos, né, sobre o manejo econômico sustentável, né, além de recursos faunísticos. Exemplo, a gente tem aqui Santa Catarina, ó, a Baía da Babitonga, né, ali na região de Joinville, que a gente vai ter essa reserva de fauna aqui. Depois a gente tem a reserva de desenvolvimento sustentável, é uma área natural onde vivem populações tradicionais, que se baseiam, então, né, em uma exploração sustentável, permite a visitação pública e pesquisa científica. Então, vocês conseguem perceber a diferença para as aulas passadas? Aqui a gente consegue ter, né, essa exploração econômica, né, consciente dessas regiões. Exemplos aqui, Rio Negro no Amazonas, Ponta do Tubarão no Rio Grande do Norte e Rio Madeira no Amapá, que é a imagem aqui. Depois a gente tem reserva particular do patrimônio natural, né, uma área privada, né, uma área particular, que é para conservar essa diversidade que existe naquele local. Permite pesquisa científica, visitação turística, recreativa, né? Então a partir disso existe uma exploração econômica. É criada por iniciativa do próprio proprietário, que pode ser apoiado por órgãos, né, que fazem parte do SNUC, né? Ele precisa ser apoiado porque só pode ser criado com base no que o SNUC coloca. E vai ajudar também na gestão dessa unidade de conservação. A gente tem como exemplos Água Bonita, Alegrete e Agulhas Negras no Rio de Janeiro, que é o que nós vemos na imagem aqui. Desafios, né? O que tem de desafios, então, para a criação e para a manutenção dessas unidades de conservação? Proteção das áreas povoadas. Então, né, proteção de áreas relevantes do ponto de vista ambiental, né, por exemplo, os biomas Cerrado, Mata Atlântica, é dificultada por já ter bastante intervenção humana no seu interior, além de interesses econômicos nas áreas ainda intocadas, né? Então, essa proteção, né? Como que pode ser feita essa proteção de áreas que já são povoadas? Aí a gente tem principalmente o exemplo, né, dos povos nativos ali. Unidades de uso sustentável. A categoria uso sustentável encara o desafio maior de definir o que pode ser utilizado, quem pode utilizar e quanto da utilização daquele local é sustentável. Então, esse é o desafio para essas unidades que nós vemos, né, de uso sustentável, que foram todas essas da aula de hoje. Isso cabe, então, ao SNUC, né, definir isso. É por isso que ele existe. Áreas de interesse econômico. São áreas protegidas, né, que têm potencial para o desenvolvimento econômico e elas sofrem uma maior pressão, né, para que esse interesse econômico ele seja posto em prática. Populações tradicionais. As atividades de subsistência dessas populações que já habitavam, né, a área, lembrem que elas só podem continuar ali se elas já habitavam antes, né, da criação daquele local. Ribeirinhos, caiçaras, né, enfim, os vários tipos de populações que a gente tem, por vezes são prejudicadas pelas restrições de intervenção. Então, apesar de essas unidades de conservação, elas preservarem, elas existirem, né, com esse objetivo de preservar o meio ambiente, né, todos os objetivos que a gente viu, por vezes, né, elas acabam prejudicando esses povos porque limitam, né, o que eles podem ou não fazer. Então, entra
o interesse ali de um conflito de interesses, né, entre a preservação e a exploração econômica. Como sugestão, né, tem aqui um mapa das unidades de conservação federal. Então, dentro desse mapa, a gente consegue ver todas as unidades que existem no Brasil a nível federal, tá? E quem elaborou, quem proporcionou foi o ICMBio, que é o que nós vamos ver aqui, ó. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, também conhecido como ICMBio. É responsável, né, pelas unidades de conservação em nível federal, tá? Já nas esferas estadual e municipal, são os sistemas estaduais e municipais, né, que cada esfera tem. Então, a nível federal, o ICMBio atua e nas outras esferas, os seus respectivos níveis. E acima do ICMBio está o SNUC. Então, essa é a ordem, né, a pirâmide ali de desenvolvimento, né, a pirâmide de conservação do Brasil. Então, vem o SNUC, depois o SNUC e o ICMBio, e daí as esferas estaduais e municipais de conservação. E é isso. Então, em relação a essa esfera federal, né, que nós temos, nós encerramos aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver, então, a nível estadual e municipal, né, que a gente tem para falar um pouco aqui de São Bento também. Não deixe, então, de fazer as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!